Estão as testemunhas de Jeová proibidas de falar da fé na internet? Não. É verdade que o corpo governante não incentiva ou não apoia essa iniciativa. Não apoiar, no entanto, significa não incentivar, mas não significa proibir. Por que a organização de Jeová não incentiva isso? Porque pode haver irmãos despreparados e a organização também teria que responder judicialmente por possíveis exageros de irmãos e outras coisas. Mas a organização não pode proibir isso. E por quê? Porque, em primeiro lugar, a verdade sobre Jeová e Jesus não é uma propriedade exclusiva de ninguém. A organização de Jeová não é a detentora dos direitos autorais da verdade sobre Jeová. E até mesmo é assustador que alguns pensem isso. Perante Cristo e Deus, eu tenho total direito e responsabilidade de falar da minha fé abertamente. É inadmissível da parte de um cristão criticar outro cristão por estar falando da sua fé, e até mesmo chegar ao absurdo de inferir que tal direito só cabe ao corpo governante. Uma pessoa que tem tal pensamento não adora o Deus Supremo, mas a homens. Portanto, perante Deus e Cristo, eu tenho total direito de falar das verdades bíblicas até mesmo na internet. É claro que o cristão tem que também ser cauteloso em casos específicos, mas esse é um direito de cada TJ. Há algo que me deixa triste. As religiões estão repletas de ensinos falsos, tais como o inferno de fogo, trindade, a destruição do planeta Terra e de atitudes imorais também, como arrancar dinheiro dos fiéis, permissividade contra pessoas imorais. Porém, os membros das igrejas em geral não criticam e não ficam atirando pedra em quem defende a fé e a doutrina de sua igreja. Ao contrário, os apologistas da cristandade são respeitados. Eu confesso que simplesmente não entendo a atitude de muitos irmãos de criticar os apologistas TJ e achar que a verdade é uma propriedade exclusiva do corpo governante. Em segundo lugar, a Constituição brasileira garante a liberdade de expressão. Se a organização me proibisse de falar livremente da minha fé no Brasil, isso seria inconstitucional. O inciso 6º da Constituição Federal diz: é inviolável a liberdade de consciência e de crença. E o inciso 4 diz: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Aí você pensa, mas irmão, você é anônimo. Errado. Eu não sou anônimo. O que eu tenho é sigilo. São coisas diferentes. E eu sei o que eu estou falando porque eu consultei um irmão advogado que me explicou sobre isso. Aliás, uma pessoa maravilhosa, queria até mandar um abraço para ele e para a família dele, que me hospedaram na casa deles. Então, gente, vocês são pessoas maravilhosas, um grande abraço para vocês. Pois bem, voltando ao assunto. Eu não sou anônimo. O YouTube tem os meus dados. Não ser anônimo não significa que eu tenha que me colocar ou colocar meus dados ao público. Mas se eu viesse a cometer um crime, por exemplo, de racismo, poderia haver quebra de sigilo. Portanto, o YouTube tem os meus dados. Então existe um sigilo dos meus dados, não anonimato. O sigilo é garantido por lei. Irmãos, não existe nenhuma proibição da organização de Jeová e nem poderia existir uma proibição contra o que eu faço. Se um dia alguém chegasse para mim e me ordenasse: ou você para de defender a verdade na internet ou será desassociado. Na mesma hora eu diria: irmão, pode anunciar minha desassociação na próxima reunião. É claro que isso nunca iria acontecer. E é claro que se eu também falasse mal da organização e ensinasse algo antibíblico, eu com razão seria repreendido por algo específico em relação ao que eu disse, mas jamais quanto ao direito de defender a verdade. Irmãos, a organização não é estúpida para punir quem a defende. Isso seria estupidez. Assim como eu tenho o direito de expressar livremente a minha fé, a organização também tem o direito, ou direitos autorais, sobre as publicações que ela produz. Então veja o que você não pode fazer com as publicações. Você não pode baixar o conteúdo e postar em site privado, redes sociais, dentre outros locais virtuais. É isso que você não deve fazer. Por quê? Por causa dos direitos autorais das publicações da organização. Então você não pode fazer nada que viole direitos autorais. Isso serve até para a questão de um vídeo, por exemplo. Não pode baixar um vídeo da associação e colocar no YouTube, por exemplo. Não pode. Isso viola direitos autorais. Veja agora então o que você pode fazer. Você pode enviar links que, ao clicar, o receptor será conduzido ao site oficial. Você também pode fazer citações breves de trechos de publicações como referência bibliográfica. O analfabetismo funcional
é um problema muito sério. E os apóstatas, opositores ferrenhos das Testemunhas de Jeová, que fazem vídeos na internet e também outras publicações que eles fazem, eles são um retrato perfeito do analfabetismo funcional. Gente, isso não é um insulto. Ah, você está insultando. Não estou insultando, eu estou constatando. Isso é uma constatação. E eu garanto para vocês, os apóstatas são analfabetos funcionais. Conforme eu falei, isso não é um insulto, isso é uma constatação. Para você entender a diferença entre insulto e constatação, vou ilustrar. Imagine que uma pessoa obesa está cruzando do outro lado da rua e você grita para ela: "Ô, seu gordo", né? Você está ofendendo ou insultando a pessoa. Pois bem, suponhamos que aquela mesma pessoa vá ao médico e o médico diga assim: "Olha, eu não posso fazer essa cirurgia em você porque você está obeso. Você tem que perder peso para fazer a cirurgia." O primeiro caso é um insulto. O segundo é uma constatação, porque é um fato que a pessoa está obesa. Ela precisa perder peso. Então, quando eu digo que os apóstatas são analfabetos funcionais, isso não é um insulto, gente. É uma constatação. É um fato objetivo, assim como o sol ser quente é um fato. Eles são analfabetos. Eu vou provar isso para você aqui. Então eu vou refutar alguns pontos que eu já percebi em um vídeo de um analfabeto funcional na internet. Certo analfabeto funcional tentou refutar os apologistas das Testemunhas de Jeová. Na verdade, não foi nem tentar refutar, ele simplesmente se meteu em assunto que não é da conta dele. Mas ele disse que nós, apologistas, nos rebelamos contra a organização de Jeová. Nós somos rebeldes. Como eu falei, em primeiro lugar, isso não é da conta dele. Se um apóstata acha que o que eu faço é rebeldia contra a organização de Jeová, isso é da conta minha, isso é da minha conta, é problema meu, não é problema dele. O que eu faço, o que eu deixo de fazer não é da conta dele. Ele devia cuidar da própria vida, não da minha. Mas visto que o autor do vídeo, ele tem uma vida imprestável e inútil, ele acha que a minha vida é mais interessante que a dele. Então ele inventa de palpitar sobre o que não lhe diz respeito. Então o primeiro ponto é esse, não é da conta dele. Em segundo lugar, ele disse num vídeo anti-TJ, e eu vou citar aqui as palavras dele. Abre aspas. Nas publicações TJs, existem certos jargões, clichês, que na mente das TJs, elas têm um significado maior. Por exemplo, nas publicações TJs você encontrará frequentemente a expressão "não é aconselhável", que na verdade, na linguagem de uma TJ, é algo proibido. Por exemplo, uma TJ não pode ter um revólver em sua casa, nem para se defender. Fecha aspas aqui. Foi isso que ele falou no vídeo. Aí o analfabeto funcional cita a Sentinela, de 15 de janeiro de 84, página 24, parágrafo 11. Abre aspas, aqui diz a Sentinela. As escrituras, apoiadas pela experiência das Testemunhas de Jeová hoje em dia, tornam claro que não é aconselhável que os cristãos individuais carreguem ou possuam em casa ou em outro lugar uma arma de fogo ou outra arma mortífera. Fecha aspas. Então essa foi a citação da Sentinela. Então o analfabeto funcional concluiu, o cara que fez o vídeo, diz assim, abre aspas, palavras dele. Note que aqui não é aconselhável, é sinônimo de proibido, porque uma testemunha de Jeová não pode ter arma em casa. Pois bem, então aqui nós vemos dois erros nesse comentário desse analfabeto. Em primeiro lugar, uma testemunha de Jeová pode ter arma de fogo em casa, apenas não poderá ter privilégios especiais na congregação, pois não será encarada como bom exemplo. Ou seja, você pode ter arma se você é TJ, mas você não vai poder ser ancião nem servo ministerial, mas pode ter arma. Então veja que o analfabeto aqui não sabe nem o que está falando. Então veja, gente, eu estou provando para vocês que ele é analfabeto, não é uma opinião, não é um insulto, é uma constatação. O cara não sabe o que fala. Ele é analfabeto funcional, é uma constatação. Em segundo lugar, a expressão não é aconselhável só significa é proibido na cabeça de um apóstata analfabeto funcional. Então veja que esse analfabeto, além de exercer brilhantemente a sua improficiência linguística, ainda mente para o público dele, dizendo que as TJs proíbem algo que de fato não proíbem. Quando eu falo de proibir, eu me refiro aqui no caso de desassociação, ou seja, proibido no sentido de se você fizer, você vai ser desassociado. Tipo fornicação, espiritismo e outras coisas assim. Eu falo nesse sentido a proibição. Como se isso não bastasse, o analfabeto ainda cita o nosso Ministério do Reino de julho de 72, que diz, então aqui eu vou citar o Ministério, abre aspas, não é aconselhável ter livros sobre o espiritismo, o misticismo, o autocriticismo, a evolução ou de ficção na biblioteca. Então o analfabeto concluiu, veja que nesse caso não é aconselhável, é algo que é uma proibição. Foi isso que ele disse sobre o ministério. Então ele estava tentando provar
E quando a organização diz que não é aconselhável que eu faça o que eu faço na internet, ele está tentando dizer que a organização estaria me proibindo de fazer isso. Por isso que ele está usando aqui a questão do não aconselhável. Mas mais uma vez, o mesmo erro. Não é aconselhável, só é uma proibição na cabeça de apóstata analfabeto funcional. Então veja só, é isso que dá matar aula de português na escola. Você acaba se tornando analfabeto funcional e possivelmente, um dia, vai criar página e vídeo anti-TJ. Eu vou estruturar aqui o argumento dele, desse analfabeto, porque ele não apenas é um analfabeto, mas ele também é retoricamente incompetente. O argumento dele é esse aqui, ó. Premissa 1. As publicações dizem que não é aconselhável ter livros sobre espiritismo no Salão do Reino. Premissa 2. É proibido ter livros sobre espiritismo no Salão do Reino. Logo, a expressão não é aconselhável equivale a uma proibição. O autor desse argumento é um perfeito analfabeto funcional linguisticamente incapaz de avaliar a imbecilidade da própria argumentação. Qual é o erro nesse argumento? Eu vou fazer aqui outro argumento seguindo as mesmas premissas lógicas dele e eu vou provar por que esse argumento não faz sentido. Premissa 1. Eu amo batatas. Premissa 2. Eu cozinho batatas. Logo, amar e cozinhar são a mesma coisa. Me diga você não concorda comigo que esse argumento é de uma imbecilidade indescritível? Pois foi exatamente esse o argumento que o opositor analfabeto funcional usou. Pois bem, mas daí talvez o analfabeto funcional diga: ah, mas quer dizer que pode ter livros sobre espiritismo na biblioteca do Salão do Reino? Olha, se é proibido, é outra questão. Mas a publicação citada, o ministério citado, não é suficiente para alegar uma proibição, pois ele apenas desaconselha. Ah, mas é proibido, então proibir e não aconselhar a mesma coisa. Errado. Se é proibido, então tem que haver outra publicação que diga que é proibido. Essa não diz. Essa diz que não é aconselhável. Só que o apóstata não é competente intelectualmente para entender isso. Desaconselhar só significa proibir na cabeça de apóstata analfabeto funcional. E, gente, tem mais. Eu apenas não vou citar mais desse conteúdo porque eu quase vomitei em um único vídeo. O cara analfabeto de ponta a ponta. Irmãos, por isso que a gente não refuta apóstatas. Eles são analfabetos. É impossível você refutar um analfabeto. É impossível. É como debater com um poste. Não tem como refutar um analfabeto, ele é irrefutável. Por quê? Porque ele nem entende o que ele diz, quanto menos o que você vai dizer. Ele não consegue nem ler direito. Como é que você vai refutar uma pessoa que não sabe ler? De um assunto complexo? É por isso que a gente não dá bola para apóstata. Tá entendendo? Eles são analfabetos. É como debater com um poste. Não dá para debater com analfabeto. E eu reitero aquilo que eu disse. Gente, isso não é um insulto. Tá? Não é um insulto, é uma constatação. É uma constatação objetiva. Eu não estou insultando o sujeito. Ai, você... Não sei. É uma constatação. O cara é um analfabeto. Eu tô provando aqui por A mais B igual a C. Não ficou provado que ele é um analfabeto? Ficou. Então não é um insulto, é uma constatação. Ah, irmão, você está sendo grosseiro. Não estou sendo grosseiro, estou falando a verdade. Então, não é um insulto, é uma constatação. E, gente, isso é geral. Eu conheço a literatura dos apóstatas e eu garanto a vocês, eles são plenamente analfabetos. Do primeiro fio de cabelo da cabeça até o último casco do pé. E, aliás, é justamente por isso que eles são anti-TJs. Porque eles são mentalmente incapazes de ler e entender objetivamente uma informação. A expressão não é aconselhável só significa proibição na cabeça de apóstata analfabeto funcional. Desde quando que você desaconselhar algo é você proibir algo? Desde quando que dizer eu não apoio é proibir? Desde quando, cara? Pega o dicionário, caramba! Os caras não sabem ler, che. Mas que barbaridade! Como é que pode? Aí depois se mete a querer debater com um apologista TJ. Eu acho isso muito engraçado. Os caras não sabem ler e começam... Eu vou refutar, vou fazer uma apostila refutando o TJ. O cara não sabe nem ler. Não, eu não tô exagerando. O pessoal não sabe ler. Ele não sabe... Eu já vi o material, gente. Eu já vi as citações que as pessoas fazem da organização e as pessoas não sabem ler. E é tipo geral. Geral não sabe ler. Então como é que você vai debater com o analfabeto? É impossível. E isso não é um insulto, isso é uma constatação. É possível que algo que não é aconselhável também seja proibido? Claro que é. Assim como é possível que eu ame batatas e que também eu cozinhe batatas. Mas assim como amar batatas não é suficiente para cozinhá-las, não apoiar ou desaconselhar não é suficiente para proibir. Apenas apóstatas analfabetos funcionais confundem as coisas. E o engraçado é isso. Eu acredito que esse apóstata analfabeto funcional que falou isso
que falou isso tudo, ele vai assistir esse vídeo. E eu tenho certeza que ele não vai ser homem o suficiente para bater no peito, ó, e dizer, eu errei, me perdoem por ter falado tanta bobagem. Eles não têm hombridade para isso. Porque os apóstatas, quando eles percebem que eles estão errados, eles mudam a maneira de defender a mesma mentira, mas continuam dizendo a mesma mentira de forma diferente. Eu quero mesmo é ver se esse analfabeto vai ser homem para bater no peito e dizer, ó, eu errei. Não são. Eles criticam as testemunhas de Jeová por terem essa hombridade. Quando as testemunhas de Jeová perceberam que uma crença delas estava em desarmonia com a razão, nós mudamos. E nós dizemos, não, aquilo que a gente pensava estava errado, vamos mudar isso aí. Os apóstatas não são assim. Eles acham que quem erra deve mudar a maneira de defender o errado. É isso que eles pensam. Voltando agora para o assunto da apologética. Você não gosta do que os apologistas fazem na internet? É um direito seu. Você não quer assistir os nossos vídeos? Não assista. É um direito seu. Agora, você não tem o direito de ofender pessoas, apologistas, que são seus irmãos e que ajudam pessoas só porque você decide não acompanhar o nosso trabalho. Você não tem o direito de tentar convencer irmãos de que devem parar de assistir os nossos vídeos. Assim como nenhum irmão tem o direito de te forçar a assisti-los. Agora, uma coisa é fato. Alegar ou inferir que a verdade não pode ser defendida, a não ser que venha pelo canal oficial, isso é idolatria. Pois isso é colocar homens acima da verdade. Eu creio realmente que o corpo governante é o canal usado por Jeová. E eu amo os irmãos do corpo governante e respeito eles. Mas eu também sei que eles não podem proibir que eu faça o que eu faço, desde que seja algo produtivo e verdadeiro. Eu entendo que eles se preocupam com o que eu faço e que não podem apoiar nem incentivar o que eu faço. Mas eu também sei que eles não podem me proibir. Nós servimos a Jeová, o Deus Altíssimo. Falar de Jeová não é um direito exclusivo de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Pelo amor de Deus. Todos nós temos esse direito e a responsabilidade que provém de tal privilégio. Eu espero ter ajudado você nesse assunto. Um grande abraço, fique em paz.